Graças a Deus a gente vai continuar aqui com a nossa aula de Cristologia, tá bem? Meu sonho. E a gente está aqui com a nossa 7ª declaração, que Cristo desceu ao mundo dos mortos, desceu ao Hades. Foi onde nós estudamos as 2 citações do apóstolo Pedro, dizendo que realmente Cristo esteve entre os mortos, pregando o Evangelho. Nós discutimos aqui qual que seria o teor dessa pregação, o que ficou indefinido para nós. Não existem 2 evangelhos, tá? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse: não existem 2 evangelhos, só tem um evangelho. Se qualquer outra pessoa vier até vocês pregando um evangelho diferente daquele que já vos foi anunciado, que seja anátema. Para Paulo não existiam 2 evangelhos. Isso é importante a gente pontuar, porque surgiu uma teologia no final do século XIX, começo do século XX, falando que existe uma divisão entre Evangelho do Reino e Evangelho da Graça. Deixa eu explicar para vocês, tá bem? É uma turma chamada de dispensacionalistas. De acordo com os dispensacionalistas, Deus ele trabalha ao longo da história humana, dividindo a história em 7 dispensações, tá bem? De 7 dispensações. Eles dizem: dispensação da inocência, que vai da criação de Adão até o dia que ele comeu o fruto do pecado. Dispensação da consciência, que vai do momento que Adão e Eva foram expulsos do paraíso até o final do dilúvio. Aí começa a dispensação do governo humano, que é quando Deus tira Noé da arca e vai até o dia em que ele chama Abraão. Aí quando Deus chama Abraão, começa a dispensação da promessa ou dispensação do patriarcado. Essa dispensação vai desde o chamado de Abraão até o dia em que Deus dá a lei lá no alto do Monte Sinai, Êxodo capítulo 20. Ali começa a dispensação da lei e vai até o dia em que o Senhor Jesus começa a pregação do Evangelho. A dispensação do Evangelho, que eles chamam de dispensação da graça de Deus, que vai desde o momento em que Cristo começou a pregação até o dia da volta de Jesus, até o dia do arrebatamento da igreja. Quando terminar o arrebatamento da igreja, tem um período que eles chamam de a grande tribulação, aí começa a dispensação do reino. Essa explicação ela é nova na história da teologia. Ela não existia até o final do século XIX, começo do século XX. Aí surgiu o dispensacionalismo, dizendo que Deus fatiou a história humana em 7 partes. Até aí a gente entende que é uma divisão didática, é para ficar mais fácil da gente entender. Por quê? Na Bíblia mesmo não existe essa sistematização. A Bíblia não mostra isso. É uma criação teológica. Até o ponto que eles dizem que é uma criação teológica, não tem problema nenhum. Só que aí eles dizem assim, que Jesus pregava o Evangelho do Reino, o Evangelho do Reino, e a igreja prega o Evangelho da Graça. Já contradisse a palavra. E nós que assim somos estudantes de teologia, temos que tomar bastante cuidado com esse negócio das contradições teológicas. Se é para você ficar com uma contradição teológica e com a doutrina bíblica, fique com a doutrina bíblica, porque a contradição teológica ela vai ser superada. Será que tem 2 evangelhos? Um evangelho do reino e outro evangelho da graça? Aí fomos nós estudar, porque eles dizem que o evangelho do reino é um evangelho pregado para os judeus, e o evangelho da graça é um evangelho pregado para os gentios. Que o evangelho do reino só pode ser pregado pelos judeus e para os judeus, e o evangelho da graça pode ser pregado por qualquer um, para qualquer um. Aí lógico que vem a pulga para trás da orelha. Por quê? Porque o apóstolo Paulo ele fala o seguinte: olha, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas sim gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Se ele está falando de reino de Deus, será que o apóstolo Paulo está se contradizendo? Será que ele está pregando o evangelho do reino para os judeus e o evangelho da graça para os gentios? Não. A confusão não é de Paulo, e a confusão não é das escrituras, a confusão é do teólogo, que
que dividiu o evangelho do reino e o evangelho da graça como se fossem dois evangelhos. Aí Paulo, o apóstolo, escreve aos Gálatas e diz o seguinte: olha, só há um evangelho, só um. Se qualquer outra pessoa vier por epístola ou por carta, ou em espírito, ou mesmo um anjo, anunciando outro evangelho, além daquele que já vos crestes, que seja anátema, que seja eu. O apóstolo Paulo fala: se for eu, um anjo ou um espírito, por carta ou por epístola, pregando outro evangelho além desse, pode considerá-lo como um anátema. Não existem dois evangelhos. Quando eles falam o evangelho do reino e o evangelho da graça, é o mesmo evangelho. O evangelho do reino é o mesmo evangelho da graça. Aí aparece lá no Apocalipse uma águia voando pelo céu, e essa águia tem o evangelho eterno que ela deve pregar para todas as nações. E o pessoal do dispensacionalismo diz o seguinte: que o evangelho eterno que a águia vai pregar para todas as nações é um evangelho que vai ser pregado durante a grande tribulação. Aí você já tem três evangelhos: um do reino, um da graça e um evangelho eterno. Aí você, como estudante de teologia, tem que ficar esperto, com o pé atrás. Por quê? Não há outro evangelho. O evangelho do reino, ele é eterno. O evangelho da graça, ele é eterno. E o evangelho eterno, ele é o evangelho da graça e o evangelho do reino. Se Cristo desceu ao mundo dos mortos, como disse o apóstolo Pedro, para pregar o evangelho, foi o mesmo evangelho que ele pregou durante o tempo que ele esteve em vida. O mesmo evangelho que ele entregou aos apóstolos. O mesmo evangelho que nós anunciamos também. O mesmo evangelho que vai ser anunciado até o fim dos tempos. É um só evangelho. Então a gente não tem que criar uma doutrina pensando que Cristo ele foi lá embaixo pregar um outro evangelho, diferente daquele que foi anunciado a nós. O passo a passo a gente não sabe, tá bem? O passo a passo a gente não sabe. Como tem muita coisa sobre Cristo que a gente realmente não sabe, ficou reservado só a Ele, aos apóstolos e ao Espírito Santo. O que nós podemos afirmar com certeza? Que Ele foi pregar aos espíritos em prisão e, como disse o apóstolo Pedro, aqueles que foram rebeldes durante a geração de Noé. Isso é certeza. Por que certeza? Para a gente não cair no erro de dizer que Ele foi pregar o Evangelho para os santos do Antigo Testamento, como alguns afirmam, tá? Que Ele foi pregar o Evangelho para aqueles que morreram na fé de Abraão no Antigo Testamento. O texto não diz isso. Então, quando nós estamos lendo a Bíblia, vai lá e pontua o que o texto está dizendo. Pedro diz: aos quais foram rebeldes enquanto a longanimidade de Deus aguardava que Noé construísse a arca. Foi para essa turma que, embora julgados segundo a carne ou segundo os homens, vivem segundo Deus em espírito. Embora que ele não fale de salvação pós-morte, tá bem? Não fala de salvação pós-morte, não fala de esperança pós-morte, mas ele fala de pregação do Evangelho no pós-morte. Isso ele fala. E como disse o apóstolo Paulo, a gente não deve ir além daquilo que está escrito. Paulo falou isso na segunda carta aos Coríntios, tá bem? No capítulo de número 4, ele fala assim: nós não vamos fazer como os demais, que são falsificadores da palavra de Deus. Paz do Senhor, meu querido, seja bem-vindo, tá bem? Nós não vamos fazer como os demais, que são falsificadores da palavra de Deus. Nós não precisamos ir além daquilo que está escrito. Quando vocês que forem estudantes de teologia forem interpretar um texto, vocês vão ter dois tipos de licença, tá bem? Uma licença que é chamada licença poética. Isso é aula de hermenêutica. Licença poética é aquela interpretação que vem do teu coração. Você está enxergando no texto, ninguém enxergou, você está enxergando. É uma licença poética, para falar poeticamente do texto. E segundo, você vai ter uma licença que é uma licença teológica. Essa licença teológica é uma liberdade que você tem de fazer uma interpretação dentro do contexto. São duas licenças. Não significa que essas duas licenças te permitem violentar o texto, forçar o texto ou torcer o texto. Não te permitem. E quando você estiver falando, que você perceber que não está no texto, você deve dizer para a igreja: irmãos, não está no texto. Eu pensei assim, eu entendi assim. Foi o que eu compreendi. Não está no texto, mas eu estou conjecturando, como disse o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios. Acerca dessas coisas eu não tenho um mandamento do Senhor,
mas eu cuido que tem o Espírito Santo, então eu vou dar o meu conselho. Paulo foi franco: o Senhor não me falou, eu estou falando em meu nome, eu acho que estou falando pelo Espírito Santo, então vai. Você pegou a Bíblia, lê um texto difícil como esse, que é do apóstolo Pedro. Não está escrito que o teor do Evangelho, não está escrito o que foi que ele pregou exatamente, também não está escrito que ele foi levar salvação aos mortos. Fica no máximo até onde você consegue ir. E se você enxergar alguma coisa além do texto, fale para a igreja. Licença poética. Irmãos, eu estou entendendo o texto assim, tá bem? É muito natural você fazer isso. Com isso você não está dizendo que está escrito na Bíblia, tá? Está escrito na Bíblia que a 1000 chegará e a 2000 não passará. O pessoal falou isso muito, os antigos, né? Mas nunca esteve escrito isso na Bíblia. Deus escreve certo por linhas tortas. Deus nunca disse isso. Vocês querem um exemplo fácil assim de quem usa e abusa da Bíblia? É quando a pessoa diz o seguinte: olha, diante de Deus até a tristeza salta de alegria. Quantas vezes vocês já não ouviram falar isso, ou até falaram isso, né? Pode ter acontecido. Aí lá vai você curiosamente ler o texto, e o texto diz que não é Deus que faz isso. A tristeza salta de alegria diante de um monstro chamado Behemoth ou Leviatã. É Deus dizendo que o monstro é tão dantesco, tão horrível, tão horripilante, que até aquilo que você chama de tristeza é alegria. Para você perceber como que é sério o tratamento que a gente dá para as Escrituras. Chegou num ponto difícil como esse aqui do apóstolo Pedro, você lê, não dá para falar mais nada, você se cala, seja simples e humilde de coração, porque as coisas reveladas são para nós, e as encobertas são para Deus. Esse aí é o conselho das Escrituras. E a gente ficou aqui na 7ª declaração, para a gente poder ir hoje para a 8ª declaração, falar um pouquinho que o credo apostólico diz que Cristo ressuscitou ao 3º dia. Nós fizemos a conta na semana passada, vocês lembram, né? Que Cristo morreu na sexta-feira, passou o sábado inteiro na sepultura, e no domingo, por volta das 7 horas da manhã, ele ressurgiu. Os judeus, eles contavam e contam o dia a partir do pôr do sol. Então, do pôr do sol ao outro é um dia, mas para eles 1 hora é como se fosse contado no dia inteiro. Portanto, Cristo disse que ao 3º dia ele ressuscitaria. Ele não disse que depois de 72 horas, ele disse ao 3º dia. Por isso você pode contar das 3 da tarde até às 6, sexta-feira. Das 6 da tarde às 6 da tarde do outro dia, 2 dias. Das 6 da tarde até às 7 da manhã, 3 dias. Cristo ressuscitou ao 3º dia. Aí diz aqui a pregação do apóstolo Pedro: esta palavra vós bem sabeis, que Jesus veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas essas coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao 3º dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Atos 10, 37 ao 41. Aqui, Pedro está falando da ressurreição de Cristo, que aconteceu de fato ao 3º dia. De fato, conta-se sexta, sábado e domingo. Pelo fato de Jesus haver ressuscitado no domingo, esse domingo assim, ele não faz parte do calendário judaico, tá bem? No calendário judaico era assim, primeiro dia, segundo dia, 3º dia, 4º dia, 5º dia, 6º dia e 7º dia, que é o sabá, 7º dia. Depois começava de novo, 1º, 2º, 3º. Da onde que vem a expressão domingo? Domingo, tá? É o nome que foi dado ao dia do sol, ou dia do Senhor, tá? Domini. Domini é o dono da casa, é o Domini, tá? Domo é a casa e o Domini é o Senhor da casa. Por isso o domingo para os romanos ele era considerado o dia do sol. O dia do sol, porque o sol é o astro-rei, tá bem?
E eles comemoravam no domingo, eles comemoravam realmente o início de uma nova semana. Bem, o início. Como Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana, você pode ver que você não tem a expressão domingo no Novo Testamento, mas você tem dia do Senhor. Dia do Senhor. Que dia do Senhor é esse? É o dia que o Senhor ressuscitou. Atos dos Apóstolos dizem que eles se reuniam no primeiro dia da semana. E o primeiro dia da semana coincidia com o dia do Senhor, ou o dia do sol. A gente vai entender o seguinte: só lá no século IV, quando teve foi dado o passo para a igreja, porque a igreja teve 300 anos de perseguição, só lá naquele tempo é que o dia do sol ele foi identificado como sendo domingo, e o domingo foi sendo identificado como sendo o dia que Cristo ressuscitou. Por isso é que nós não guardamos o sábado. Aliás, nós não guardamos dia nenhum, tá bem? O crente evangélico de linha protestante, você considera santo todos os dias. Todos os dias. Você não tem preferência pelo sábado, pelo domingo, porque é uma tradição católica, tá? Guardar o domingo, sabe? É uma tradição católica, não é uma tradição protestante como a nossa, ou histórico-protestante, ou evangélica como a nossa. Nós evangélicos, nós estamos livres de tudo isso. A gente está livre do sábado, nós estamos livres do domingo, estamos livres da sexta-feira, estamos livres da Páscoa, estamos livres do Natal, nós estamos livres. E com essa liberdade a gente pode guardar o dia que a gente quiser, descansar o dia que a gente quiser, cultuar o dia que a gente quiser, usar o emblema que a gente quiser. Nós não somos presos a nenhum emblema, nenhum símbolo, porque a gente tem uma liberdade evangélica, liberdade que o Evangelho deu para nós. O apóstolo Paulo escreve aos Colossenses dizendo o seguinte: ninguém vos julgue. Isso aqui era suficiente para um adventista parar de perturbar a gente nesse aspecto, tá? Não falo mal dos adventistas, mas dessa concepção sabatista. Qual que é o problema deles? O sábado. Paulo escreveu aos Colossenses: ninguém vos perturbe por dias da semana, festas solenes, comida que vocês vão comer. Ninguém vos perturbe, porque isso pertence aos rudimentos do mundo. Rudimento quer dizer aquelas doutrinas bem rudimentares. Paulo fala: vocês não precisam ficar preocupados com isso. O que comereis, o que vestireis, porque essas coisas aí passou. Nós estamos livres de tudo isso. Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana. Conveniente para nós então que no primeiro dia da semana a gente se reúna, como é uma tradição cristã, não é doutrina bíblica, tá bem? Uma tradição cristã. A gente se reúne no domingo porque é um país cristão, né? Nominalmente cristão, e é o dia que a gente tem mais liberdade para fazer várias tarefas. Mas a gente já sabe que o Senhor santificou o domingo, mas Ele também santificou o sábado, e santificou a sexta. Morreu na sexta, descansou no sábado, despertou no domingo. E agora? E a terça? E a quarta? E a quinta? O que a gente vai fazer nesses dias? Vamos fazer o que a gente sempre faz. Para nós não existe um dia mais especial do que outro. É uma comemoração que a gente faz, mas é uma comemoração natural, sem idolatria, sem fanatismo e sem misticismo desnecessário, tá bom, irmãos? Nada disso. Cristo ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, o que nos leva para a nona declaração. Depois que Ele ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, que é o que a gente vai falar agora a seguir.